Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Olá, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos assistem pelas redes sociais. Começa a edição desta quarta-feira, 6 de março de 2019. Terminou o carnaval, quer dizer, terminou para algumas pessoas. Tem gente que vai ter carnaval até domingo ainda. Mas, enfim, o ano oficial começa no Brasil, como dizem aqueles que gostam de adiar as decisões. E a gente já começa com informação quente, chegando direto da redação do jornal ABC Repórter, com o jornalista Celso Rodrigues. É com você, Celso. Olá, Joaquim, a todos que acompanham a TV Grande ABC, o jornal ABC Repórter. Joaquim, como dizem, o ano começa agora, sempre depois do carnaval. O Brasil tem esse problema. Mas vamos de notícias. Amanhã, na edição do Jornal ABC Repórter, você acompanha Cinderela Pop chega às telonas com apoio da empresa Rei do Mate. Sagrado Coração de Jesus promove a festa de São José, núcleo de imobiliárias da Cisques, aqui em São Caetano, recicla o conhecimento dos corretores, concurso que tem início no dia 11 e segue até o dia 1º de abril. Toda semana aí repleta de curso para os corretores de imóveis fazerem os melhores negócios. Em 2018, o Sicredi distribuiu mais de 2 bilhões de reais aos seus cooperados. Essas, entre outras notícias, você confere amanhã na edição do Jornal ABC Repórter, primeiro na versão impressa, depois na digital, inclusive o placar do jogo do Palmeiras. Palmeiras, que já está na Colômbia para encarar o Júnior Barranquilla hoje às 21h30 no Estádio Barranquilla, o Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, também conhecido como Metropolitano de Barranquilla, casa da seleção colombiana e do Júnior Barranquilla. São 28 jogadores que estarão à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari e entre eles um provável Palmeiras para esta noite deve ter Everton no gol, Mike, Edu Dracena e Gustavo Gomes e Diogo Barbosa. Edu Dracena ou o outro zagueiro no lugar do Luan, Antônio Carlos no lugar do Luan. Luan contundido, nem foi para a Colômbia, então Antônio Carlos e Edu Dracena disputam a vaga. Acredito que Edu Dracena leve a melhor pela experiência. Gustavo Gomes e Diogo Barbosa. Felipe Melo, Bruno Henrique e Ricardo Goulart. Ricardo Goulart, que chegou a peso de ouro e que já fez a sua estreia muito bem pelo Palmeiras, volta a ser titular agora no Campeonato Continental. Dudu, Felipe Pires, Carlos Eduardo ou Gustavo Scarpa. Entre Felipe Pires, Carlos Eduardo ou Gustavo Scarpa, acredito que Felipão prefira mais uma vez pela experiência. E como Carlos Eduardo e Felipe Pires ainda são novos, Gustavo Scarpa talvez seja o homem que fará a dupla ao lado de Dudu. E na frente, Borja ou Daverson. Acredito que o colombiano terá mais uma chance. O Felipão acredita no futebol do colombiano tanto quanto no futebol do Daverson. Daverson, que foi expulso no derby contra o Corinthians, pegou 6 jogos de suspensão pelo CUSP no rosto do atleta corintiano, se não me engano, o Richarlison, mas hoje em entrevista na Sport TV, o presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, disse que o que espera de Daverson são gols. Foi para isso que ele foi contratado e que não aceitará erros como o que ele cometeu, porque ele foi contratado para fazer gols e não cometer erros. Inclusive o vídeo vazado por ele ou pelos seus amigos ou por seus empresários de que ele teria fechado o contrato com o futebol chinês e depois voltado atrás. Então são erros que o cartola palmeirense disse que não aceita mais o Daverson. Então, Daverson acabou, ele já não tem mais chances de errar. E dentro de campo, sim, aí o Gagliotti disse que espera dele o que ele vem feito, inclusive o gol do título do Brasileiro do ano passado, saiu dos pés do Daverson, uma assistência do William Bigode, que sofreu uma lesão e fica fora por 6 meses, e o gol do Daverson. Então, segundo o Gagliotti, o que se espera do Daverson são os gols, pelo qual ele foi contratado. Então, nesse cenário, Palmeiras estreia hoje na Colômbia contra o Júnior Barranquilla.
Nos jogos de ontem, o Flamengo se deu bem, ganhou o seu jogo contra o San José, na Bolívia, na altitude de 3.700 metros. E quem diria, Joaquim? Bruno Henrique e Santos e Gabigol e Santos. Assistência de Bruno Henrique para gol de Gabigol. 1-0, Flamengo traz os 3 pontos na bagagem dos 3.700 metros da Bolívia e ocupa a primeira posição do seu grupo. Hoje ainda tem a estreia do Clube Atlético Mineiro, o Galo, no Mineirão, às 19h15 contra o Cerro Porteño. E tem também o Palmeiras, na Colômbia, contra o Júnior Barranquilla. E, por fim, o Grêmio no Gigante Arioto, às 21h30, contra o... Deixa eu pegar só o nome do time aqui, Joaquim, contra o Rosário Central da Argentina. Partida duríssima para o Grêmio. O Grêmio que já vem embalado aí com um time bom, um time já fazendo bons resultados desde 2017, 2018 repetiu e agora 2019 já estreia na Libertadores. É com você, Joaquim. Legal, e só para não perder a oportunidade de dar um pitaco aqui para falar de futebol, o jogaço de ontem, né, entre o Ajax e o Real Madrid. O Real Madrid está numa fase que está louco, perdeu 2 seguidas aí do Barcelona, ontem também tomou de 4-1, segundo um levantamento feito durante o jogo. Nunca na história o Real havia tomado 2 gols em 18 minutos de jogo. O segundo gol feito pelo David Neres, um drible que o Casemiro está procurando a bola até agora, fantástico. Agora, não dá para tirar o mérito do Ajax de jeito nenhum, jogou muita bola, dominou. Mas se o pessoal coloca o VAR para tirar a dúvida, e eu estava assistindo o jogo, a bola sai pelo menos uns 20 centímetros antes do terceiro gol do Ajax. Os caras demoram 5 minutos para avaliar, os árbitros que estão lá em cima, e confirmam que ela não saiu. Como é que você vê isso, Celso? VAR tomar banho, né, Joaquim? Brincadeira. No mínimo um VAR tomar banho. São 5 minutos, como você disse, para analisar um lance. E a imagem estava lá, fixa. Com auxílio do árbitro de vídeo, e ainda assim eles endossaram o erro. VAR tomar banho. E pior do que os 4-1 do Real Madrid é saber que se despediu precocemente, né? Está fora. Verdade. E a lesão do Vinícius Júnior também, que rompeu o ligamento. Vai ficar um tempinho aí de fora, coitado do menino, saiu chorando de campo. E é um acidente de trabalho terrível, que a gente fica com muita pena, porque é uma promessa do futebol, né? Péssima notícia para o Tite. Se o Tite pensava em convocar o Vinícius Júnior, agora vai ter que aguardar mais um tempinho. O menino que já vinha mostrado um bom futebol no Flamengo, foi contratado para o Real Madrid, para o B, hein? Ele não era para jogar no principal, ele era jogador do B. Só que pelas atuações dele no B do Real Madrid, foi obrigado, os cartolas madrilenhos foram obrigados a colocá-lo no time principal, que não fez nada de errado, pelo contrário, confiou e sabe que o menino tem o futebol para isso. Pena essa lesão e pena para o Tite, que deve ficar aí pelo menos uns 6 meses sem o atleta à disposição, Joaquim. Verdade, Celso. Obrigado pelas informações. O Celso falou no começo da fala dele da missa de São José, que começa a ser comemorada e celebrada pela igreja. O dia de São José é 19 de março. Vai ter aí uma série de comemorações em várias paróquias. São José Operário, que é o santo padroeiro dos trabalhadores de uma forma geral. E eu recomendo para quem não conhece o Zépola, que é o tradicional bolinho de São José. É feito em vários lugares, é espetacular e vale a pena, porque nesse dia ele é abençoado. A gente vai falar ainda, vou até fazer uma reportagem sobre o Zépola, que no plural em italiano é Zeppoli, né? Que é fantástico e vale a pena ser conhecido. Mas já que a gente está falando de igreja, já que a gente está falando de religião, hoje é quarta-feira de cinzas, daqui a pouquinho, às 19 horas, vai acontecer na Catedral do Carmo, em Santo André, a missa da Quaresma, o período penitencial mais importante da Igreja Católica. Ela começa hoje, na Diocese de Santo André. O início do tempo litúrgico acontece com a missa de quarta-feira de cinzas, como eu disse, daqui a pouquinho às 19 horas. A tradicional cerimônia religiosa deste tempo de penitência e caridade tem um ponto mais alto quando o bispo
e sacerdote fazem a imposição das cinzas na testa ou na cabeça dos fiéis, que simbolizam um convite à conversão com o arrependimento e confissão dos pecados. Para o vigário episcopal da pastoral e pároco da Catedral Nossa Senhora do Carmo, o padre Joel Neri, esse período representa um aprofundamento da experiência com Jesus Cristo. Ele diz o seguinte, abre aspas, a quaresma é o caminho para alimentar a espiritualidade, aprender a viver e deixar-se conduzir por Deus, saber que sou responsável pelos meus atos, minhas atitudes também. Digo sempre que a quaresma é um tempo próprio e propício para pensar na vida em geral e intensificar as orações e a prática da caridade. Eu estou falando e o Ed está mostrando aí muito legal a imagem da Catedral do Carmo em Santo André. A data de hoje marca ainda a abertura oficial da campanha da fraternidade, realizada desde 1962, cujo tema neste ano é Fraternidade e Políticas Públicas. E o lema serás libertado pelo direito e pela justiça, que chamam a atenção para a superação das adversidades da sociedade e o olhar da Igreja na defesa dos direitos sociais do povo. No resumo do texto básico da campanha da fraternidade, documento que norteia as iniciativas da campanha, o objetivo é reforçar as políticas públicas na ótica da fé cristã, com ações misericordiosas que ajudam a construir uma verdadeira fraternidade e resgatar a dignidade de irmãos e irmãs. Diz ainda o Frei Geraldo dos Santos, que é o assessor diocesano da campanha da fraternidade. O desafio é encantar a população frente a um tema importante. Os objetivos são conhecer como são aplicadas as políticas públicas estabelecidas pelo Estado brasileiro, exigir ética na formação e formulação e na concretização das políticas públicas, despertar a consciência e incentivar a participação de todo cidadão na construção de políticas públicas em âmbito nacional, estadual e municipal. Explica o assessor diocesano da campanha da fraternidade, padre Frei Geraldo dos Santos. E essa informação importantíssima eu dou antes de chamar o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com informações importantes direto aqui dos estúdios do Jornal ABC Repórter em São Caetano do Sul. Até já! Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça.
Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos assistem pelas redes sociais, a gente volta para o segundo bloco do programa desta quarta-feira, 6 de março de 2019. E daqui a pouquinho já tem informações quentes, direto da redação do Jornal ABC Repórter, com o jornalista Wilson Guarda. Mas antes eu queria lembrar, eu estava falando da missa da Quaresma, daqui a pouquinho, 19 horas, na Catedral do Carmo, enquanto na Igreja Matriz, também às 19 horas, vai acontecer a missa de 7º dia pela alma do grande compositor Tavito, que morreu na semana passada. O Tavito, que é autor, em parceria com o Zé Rodrigues, de Casa no Campo, da música Rua Ramalhete, que fez muito sucesso. O Tavito tinha um fã-clube muito intenso aqui em Santo André, tem ainda, o fã-clube continua. Minha amiga Thelma Tonello é a presidente, que está, inclusive, chamando para essa celebração a partir das 19 horas, está meio em cima da hora, mas vai ser na Igreja Matriz de Santo André, enquanto a missa pelo início da campanha da Fraternidade e a missa da Quaresma acontece na Catedral do Carmo. Agora sim a gente vai ter informações quentes, direto da redação do Jornal ABC Repórter, com o jornalista Wilson Guardia. Com você, Wilson. Joaquim, a quarta-feira de cinzas tinha começado com sol brilhando, para o pessoal aproveitar ainda aquela manhã. Muita gente trabalhou após meio-dia, iniciou o trabalho após o meio-dia, mas por volta das 3 horas da tarde, Joaquim, literalmente a quarta-feira de cinzas ficou cinza, viu? Olha só, um forte temporal caiu sobre a região do ABC, causando transtornos. Temos aqui uma imagem, Joaquim, que está no ar, do temporal filmado do bairro Boa Vista, aqui na cidade de São Caetano. Olha só a intensidade dessa chuva, árvores balançando, você não vê praticamente nada, você vê até aquela fumaça, vamos dizer assim, mas aquilo é água, é chuva que o vento está trazendo, muito forte a água aqui na cidade de São Caetano. E o resultado disso, Joaquim, como já acontece na cidade há algum tempo, mais árvores caíram no município e caíram em cima de veículos. Foram vários exemplares, ainda não temos o total, a prefeitura está atualizando esses dados. Olha essa imagem que impressionante, Joaquim. A árvore ficou atravessada na avenida aqui na cidade de São Caetano. Ainda não temos a informação do ponto exato, a prefeitura está levantando junto à Defesa Civil, mas temos uma sequência de fotos de várias árvores caídas pela cidade. Vale destacar que nos últimos 15 dias, Joaquim, foram ao menos 170 árvores que caíram na cidade de São Caetano. É muita coisa. Desse jeito a cidade vai acabar ficando sem nenhuma árvore, sem nenhum exemplar desses aí. E é semelhante, Joaquim, na maioria dos casos podemos perceber que as árvores, elas praticamente saem do solo como se tivessem sido arrancadas. E observando as demais, elas quase não têm raiz, o que dificulta com que elas se sustentem, fiquem fixas no solo aqui da cidade de São Caetano. E olha só, Joaquim, os problemas parece que não foram só na cidade de São Caetano. O bairro São José, ainda aqui no município, antes de passar para a cidade de Santo André, ficou sem energia na tarde de hoje até o início da noite. Nós procuramos a Enel, que é a concessionária de energia, mas não se manifestou a respeito
do assunto, viu, Joaquim? Também não informou-se em enviar equipes para restabelecer o serviço ali no bairro São José. Para quem conhece o condomínio dos radialistas, condomínio residencial bem conhecido ali no bairro. Já na cidade de Santo André, Joaquim, como eu tinha dito aqui, nós ainda não temos as imagens, mas já temos as informações de que o CHM, Centro Hospitalar Municipal, foi invadido pelas águas. Olha só, a situação é mais ou menos assim, Joaquim. Visitantes de pacientes que aguardavam na recepção lá do hospital no momento da chuva tiveram que se abrigar em outra ala, em outra parte do hospital, porque o telhado não suportou a forte chuva e a água começou a minar para dentro da recepção e formou uma verdadeira cachoeira. Houve corre-corre de funcionários, visitantes, enfim, equipes de limpeza tentaram a todo instante secar o local, mas foi em vão, Joaquim. O problema perdurou aí por pelo menos mais meia hora após a forte chuva que caiu na cidade de Santo André. Nós estamos atentos a todas estas movimentações, entre outros casos que possam ocorrer na nossa região por causa das fortes chuvas, Joaquim. É verdade, Wilson. Eu estava no trânsito na hora que começou essa forte chuva e realmente deu medo. O vento tinha uma velocidade incrível. Eu saí de Santo André, começou a chover em Santo André, mas não com tanta intensidade quanto foi em São Caetano. Quando eu cheguei em São Caetano, eu cheguei a parar o carro numa das ruas, longe de árvores, porque dava para ver nitidamente que as árvores ameaçavam realmente cair, tal a força do vento. Eu não sei se o fato simplesmente de o vento ser muito forte ou dessas árvores estarem com problemas já e que precisam passar por uma revisão, todas elas urgentemente, porque não dá para a gente ficar, a cada chuva dessa, ficar sujeito. Eu confesso, fiquei com medo, estacionei o carro numa rua onde não tinha árvore naquele determinado trecho, mas com medo de que viesse uma árvore, porque se uma árvore dessa ela é arrancada desse jeito, ela pode inclusive voar para cima do carro e até machucar, até provocar uma morte, até porque realmente é complicado. Acho que está na hora de as autoridades aí, principalmente os responsáveis pelos setores de parques e jardins, serviços urbanos, fazerem uma vistoria mais do que urgente, porque também não dá para ouvir algumas coisas, como eu ouvi na semana passada, de que a antiga Eletropolo, agora chama Enel, né, essa Enel. Empresa, quando ela faz a poda da árvore, ela só se preocupa com aqueles galhos que estão afetando a fiação. Então ela corta de qualquer jeito sem ter um procedimento técnico que preserve a integridade da árvore. Isso é um outro risco. Agora, as autoridades, os profissionais responsáveis têm que responder sobre isso. Você não acha isso? Concordo, Joaquim. A concessionária de energia, quando ela faz a poda, como você bem disse, ela se preocupa apenas com aqueles galhos que encostam na fiação. Só que essa poda, digamos, errada, vamos dizer assim, usar esse termo entre aspas aqui, causa o desequilíbrio da copa da árvore. Quando vem um vento mais forte, a árvore está desequilibrada, às vezes ela possui cupim ou a raiz é curta, acaba acontecendo esse tipo de acidente que nós vemos aí nas imagens. As árvores tombam, caem em cima de casas, em cima de carros. Ainda bem, Joaquim, que nos casos citados aqui, vítimas nada sofreram, ou seja, não tivemos vítimas em todos estes casos. Mas a história já diz, nós temos aqui relatos antigos de pessoas que morreram por causa de árvores que caíram em cima dos veículos. E olha só, nós até publicamos recentemente uma reportagem no jornal ABC Repórter, vale consultar no nosso site abcreporter.com.br, Joaquim, especialistas falando sobre estes acidentes. Quem tem aquele seguro completão, até me lembro, você entrevistava, se não me engano, o Dr. João Borges, Paulo Chagas aqui no estúdio, Joaquim, nós comentávamos que quem tem aquele seguro completão tem a cobertura para estes incidentes. Aquela pessoa que não tem seguro do veículo, por exemplo, Joaquim, vai ter que contar aí com um bom trabalho de investigação. Por quê? Se aquela árvore que cedeu, caiu em cima de um carro, de uma moto, enfim, de qualquer tipo de veículo, tiver algum laudo técnico, as fotos de uma semana atrás, isso daí, na Rua Espírito Santo, Joaquim, quem tiver as imagens, quem tiver o laudo de que essas árvores estejam comprometidas, mortas ou doentes, com cupim, enfim, conseguem acionar judicialmente ao poder público e pedir indenização.
Caso contrário, Joaquim, a situação se complica porque aí entra como fenômeno da natureza e dificilmente o proprietário desse veículo vai ter algum dinheiro, algum reembolso para consertar o veículo. É verdade, Wilson. Obrigado pelas informações. Olha, e chega uma informação importantíssima mandada aqui pelo Walter Estevão Júnior, nosso publisher. Uma nota de jornal dizendo o seguinte: pendências na justiça eleitoral ameaçam o PSL. Isso mesmo. O partido do presidente Jair Bolsonaro corre o risco de não conseguir lançar candidaturas nas eleições municipais de 2020. Hoje, a maioria dos diretórios municipais ou estaduais, aliás, deixa eu ver aqui, o partido corre o risco de não lançar candidaturas nas eleições municipais de 2020. Hoje, a maioria dos diretórios estaduais do PSL não está regularizada na Justiça Eleitoral devido a falhas na prestação de contas e multas de gestões passadas. Em São Paulo, por exemplo, berço político de Janaína Pascoal, Eduardo Bolsonaro e Joyce Hasselmann, todos cotados para disputar a prefeitura, a situação é crítica. O diretório funciona por meio de uma liminar e, se não resolver até o meio do ano, não terá candidatos a cargo nenhum. Vejam só, hein? Janaína Pascoal, que teve mais de 2 milhões de votos, é a maior votação da história parlamentar no Brasil. Está aí candidata à presidência da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, corre o risco de não conseguir ser candidata a prefeito. Também falam-se muito em nenhum dos filhos do presidente Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que é deputado estadual por São Paulo e também corre o risco de não... Aliás, ele era deputado estadual, foi eleito deputado federal, né? Corre o risco de não poder disputar a prefeitura. O mesmo acontece com Joyce Hasselmann. Aliás, nesse período de carnaval, muita gente aproveitou para fazer articulação política, vários nomes sendo lançados. Eu, por exemplo, fiquei sabendo de uma conversa que houve no Partido dos Trabalhadores em Santo André. O vereador Eduardo Leite, que até então vinha sendo cotado para ser o provável candidato a prefeito, para concorrer com o prefeito Paulo Serra, que certamente vai querer disputar a reeleição, concorrer com o ex-prefeito Aidan Ravin ou com a sua mulher, a Denise Ravin, caso ele não possa ser candidato a prefeito. O Eduardo Leite teria praticamente descartado a possibilidade de disputar essa eleição, deixando uma conversa entre o ex-prefeito Carlos Grana e o ex-prefeito João Avamileno. Mas no próprio comando do PT, na própria cúpula do PT em Santo André, há uma espécie de consenso de que o partido não tem a mínima chance nas eleições do ano que vem e só entraria para fazer figuração. Do outro lado, em São Bernardo do Campo, o ex-prefeito Luiz Marinho está agitando os bastidores aí e preparando aí o pré-lançamento da sua pré-campanha a prefeito para disputar contra o prefeito Orlando Morando, que vai certamente concorrer à reeleição. Enfim, a gente vê negociações, a gente vê movimentações em todos os bastidores das 7 cidades do ABC e muita coisa vai acontecer nos próximos dias. A gente está chegando ao final da edição desta quarta-feira e amanhã começa o prazo para a entrega das declarações de imposto de renda pessoa física. Para isso, a gente vai, ou por causa disso, a gente vai ter um programa especial amanhã. Eu vou contar com a presença do diretor da Atlanta Contábil de Santo André, o Dr. Zoilo de Assis Júnior, que vai vir aqui para esclarecer uma série de assuntos referentes à declaração do imposto de renda. As novidades das declarações desse ano, os limites, quem deve declarar, quem não deve declarar, quem pode declarar, enfim, se você tiver alguma dúvida, já pode até mandar para a gente aqui, pelo WhatsApp, pelo Facebook, as dúvidas que você tem com o imposto de renda, ou pode participar
do programa de amanhã, a partir das 18h30, com o Zoilo Júnior, que com certeza ele vai esclarecer todas as suas dúvidas sobre o Imposto de Renda 2019. Com essa informação, eu encerro o programa de hoje e conto com a sua audiência amanhã, a partir das 18h30. Até lá!